crianças de 3 a 9 anos podem se dirigir agora ao culto infantil. Nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é o nome que muda e transforma a história do ser humano. Semana passada nós vimos exatamente isso quando olhamos para a palavra de Deus na conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois que teve um encontro com Jesus, já não continuou o mesmo. Mudou por completa a sua vida. Ele mesmo é quem diz, ao escrever aos Coríntios, que se alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura, porque as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Semana passada, nós vimos que Paulo saiu das trevas do ódio para a luz transformadora do Evangelho. Saiu de uma vida de orgulho para uma vida de humildade. Bem como vimos que ele saiu da morte para a vida. Hoje veremos que a igreja primitiva experimentou, após a conversão de Saulo, um período de paz e crescimento. Mas antes de vermos o que a Bíblia tem a nos apresentar hoje, em Atos 9, de 31 até 43, chegou aqui mais 2 papeizinhos de visitantes que estão conosco, o Jorge e a Daniela. Onde está o Jorge? Jorge, bem-vindo em nosso meio, tá bom? A Daniela está aí do seu lado, é isso? Sejam bem-vindos o casal aqui conosco, sintam-se bem em nosso meio, espero que saiam daqui também edificados pela palavra de Deus, tá bom? São bem-vindos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia então no livro de Atos, capítulo de número 9. Hoje nós vamos olhar para os versículos 31 até o versículo de número 43. Então vamos hoje fechar o capítulo 9 do livro de Atos. Quero antes dizer para vocês que o livro de Atos é um livro diferente e distinto dentro da palavra de Deus. É um livro histórico, no entanto, é um livro de transição. É um livro onde nós veremos a saída da dispensação da lei, do período onde os homens estavam vivendo debaixo do jugo da lei, e passam para o novo período, onde Cristo se apresenta como sendo aquele que veio cumprir toda a lei, e a cumpre por completo, oferecendo-se na cruz do Calvário. Então nós vamos ver agora uma dispensação, um período que conhecemos como o período da igreja, ou o período da manifestação da graça de Deus, e o livro de Atos está justamente aí fazendo essa transição. Então é muito cuidadoso o nosso estudo do livro de Atos, porque algumas das experiências, alguns dos acontecimentos, são acontecimentos e experiências pontuais, e que não podemos levá-las como experiências a serem repetidas. A gente vê que o livro de Atos começa com uma prática do Antigo Testamento. Como saber quando é ou não a vontade de Deus? Lançaram sortes, para que através das sortes pudessem saber quem seria o apóstolo escolhido a substituir Judas. Nós não vamos continuar com essa prática. Embora esteja no livro de Atos, nós não devemos querer saber se a vontade é ou não manifesta de Deus através de sortes. Porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que se comunica e nos traz paz, paz que excede a todo entendimento. Amém ou não? É assim, as nossas decisões são agora mediadas pela paz do Espírito Santo, pelo guia do Espírito Santo através dessa palavra. Nós vemos no livro de Atos, já passamos por uma experiência pontual e maravilhosa, que foi a descida do Espírito Santo. Mas nós não devemos aqui orar, desejar e conclamar: todos venham, porque nós teremos aqui línguas de fogo repartidas descendo sobre nós. Não, isso foi um evento profetizado e pontual. Por isso que o livro de Atos precisa ser estudado com muito cuidado, porque as manifestações que ocorreram no livro de Atos foram como autenticadoras
de que o Evangelho de Jesus Cristo e que essa dispensação da igreja era de fato a dispensação a ser vivida e defendida por cada um de nós. Hoje nós veremos alguns eventos nos versículos 31 até o versículo 43 e que são extraordinários. Veremos aqui mais uma cura e veremos uma ressurreição. Então, olha que maravilhoso, mas o que nós podemos extrair desse texto de Atos 9, 31 até 43? Alguns princípios, e 3 serão os princípios que nós vamos extrair para que possamos sair daqui como igreja de Jesus Cristo, motivados a sermos a igreja que Ele deseja que nós sejamos. Então, na nossa viagem pelo livro de Atos, abra aí no capítulo 9 e nós leremos a partir do versículo de número 31. Todos aí com a Bíblia em mãos? Se não, os nossos irmãos vão projetar aqui também o texto. É o texto da versão Almeida Corrigida Fiel. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Eu vou parar no versículo 31, mas nós vamos discorrer por todos os versículos restantes do capítulo 9. Bom, eu já dizia para vocês que após a conversão de Saulo, a igreja passa, como acabamos de ler no versículo 31, a viver um período de paz. O seu maior perseguidor agora havia se convertido. Então é interessante, não havia mais essas cruzadas, não havia mais Paulo se insurgindo, invadindo casas, arrastando cristãos pelas ruas e os levando para serem presos. Então o versículo 31 nos diz que as igrejas tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam. Então a primeira coisa que eu quero avaliar, através de hoje 3 palavras, 3 princípios que regerão esses versículos restantes do capítulo 9. A primeira palavra de ordem, o primeiro elemento que eu quero hoje trabalhar com vocês, é o fato de que o crescimento da igreja vem através do temor a Deus e do consolo do Espírito Santo. Então a palavra-chave aqui é temor. A primeira palavra que nós destacaremos é temor. Então eu vou repetir o primeiro pensamento, olhando para o versículo 31, de que o crescimento da igreja de Jesus Cristo vem através do temor a Deus e do consolo do Espírito Santo, porque o temor a Deus é o que edifica. Temor. Amados, em primeiro lugar, como já vimos, a igreja passa a viver um período de paz. Mas a paz não é só porque o perseguidor agora já não mais perseguia. A paz não era vinculada única e tão somente à conversão de Paulo. Mas essa paz, nós vemos que é clara aqui no versículo 31, que vem porque a igreja passou a se multiplicar, andando no temor do Senhor. Irmãos, se queremos ver essa IBEG, a nossa comunidade, a nossa igreja crescer cada vez mais, deve imperar em nossos corações, no coração de cada um de vocês, o temor a Deus. O que é o temor a Deus? O temor a Deus não é um medo simplesmente de queremos sofrer, quem sabe, uma punição, o medo de que se não obedecermos, iremos passar por pragas, por perseguições, por dificuldades. Não significa ter medo como se Deus fosse um tirano, mas quando a Bíblia diz que a igreja crescia no temor do Senhor, andando no temor do Senhor, isso significa reverenciá-lo.
e reverenciá-lo, ou seja, respeitá-lo com admiração e reconhecimento de sua santidade e autoridade. Você reconhece a santidade e a autoridade de Deus sobre a sua vida? Você o admira com temor, com reverência e com respeito? De fato, você conhece o Deus a quem você diz que serve? Porque essa reverência deve ser uma postura que vem do coração. E essa postura de reverência a Deus, de temor e de respeito a Deus, ela vai refletir com obediência e humildade diante da sua grandeza. A maior expressão de que de fato nós tememos e reverenciamos a Deus é quando nós passamos a viver de acordo com os seus princípios, buscando agradá-lo em nossas ações, buscando agradá-lo em nossas palavras, buscando agradá-lo em nossos pensamentos e evitando o pecado, não por uma obrigação, mas por um desejo de honrá-lo. Respeitar, reverenciar, temer a Deus é, em essência, colocar Deus acima de tudo e sempre confiando em sua justiça e em sua bondade. Em Eclesiastes 12:13 está escrito o seguinte: em Eclesiastes 12:13 o sábio nos fala sobre esse temor a Deus, dizendo que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de quantos? De todo o homem. Tem você honrado a Deus? Tem você respeitado a Deus? Porque a paz que vem aos nossos corações para nos impulsionar a nos multiplicarmos é porque, em primeiro lugar, não que estamos isentos de dificuldades, de problemas e de perseguições, porque no caso específico Saulo estava agora convertido, mas essa paz e essa multiplicação intencional vinha porque a igreja passou a andar no temor do Senhor. Respeito, reverência, dedicação, desejo de obedecê-lo e honrá-lo através de nossas ações, através de nossos pensamentos e através de nossas palavras. E de tudo que você tem ouvido por aí, o sábio diz: o fim de todas as coisas é: teme ao Senhor. Tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Em Provérbios 9:10 está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Sabe qual é o princípio de uma vida de sabedoria? É uma vida que teme a Deus, que honra a Deus, que respeita a Deus. Ai, irmãos, é inconcebível que aquele que um dia que disse que teve um encontro pessoal com Cristo, que foi transformado pelo Evangelho e que diz que teme a Deus, o reverencia e o respeita, a que continue ainda cultivando em sua vida os mesmos pecados de antes. É inconcebível que o jovem que diz que teme a Deus, que honra a Deus e que guarda os seus mandamentos, consiga estar aqui em comunhão, mas ao sair daqui esteja na prostituição, esteja buscando, quem sabe, na pornografia, esteja buscando nas drogas, esteja buscando, quem sabe, nos encontros escusos dessa vida, a alimentação do seu coração para que traga a paz e a alegria tão almejadas. Não, aquele que honra a Deus, aquele que teme a Deus, é aquele que o reverencia, é aquele que o respeita, é aquele que tem uma vida transformada, mudada, e que de fato tem essa paz no coração como resultado do seu temor a Deus. Em Salmos 128:1 está escrito que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem bem-aventurados aqui hoje?
Temes de fato ao Senhor? Tem respeitado Ele? Tem honrado a sua santidade e vivido em obediência a Ele? Porque mais uma vez eu digo a vocês que o crescimento da igreja vem através do temor a Deus. Mas não somente através do temor a Deus. Vem também através do consolo do Espírito Santo. E é o que, em segundo lugar, o versículo 31 diz: as igrejas eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, mas também na consolação do Espírito Santo. Irmãos, nós cremos, como batistas que somos, que o Espírito Santo opera no seio da igreja, e opera no seio da igreja por intermédio da sua palavra, e que através da sua palavra crentes são edificados, crentes são motivados e desafiados a viverem em santidade, e essa vida vivida em santidade que vem impactar a vida de tantos outros, trazendo essa multiplicação natural, por conta de que os crentes de fato estão andando no temor a Deus e no consolo do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. Lá no Evangelho de João 14, 26 e 27, veja as palavras de Jesus. João 14, 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus amados irmãos, o temor a Deus é o que nos humilha diante da sua grandeza. E o Espírito Santo é aquele que nos consola para que venhamos a viver e proclamar a fé. Não são números de programas que multiplicam a igreja. Não são técnicas mirabolantes, quem sabe métodos diferentes que têm o poder de multiplicar a igreja. Mas a Bíblia diz que a multiplicação da igreja vem em primeiro lugar como resultado da igreja viver temendo a Deus e vivendo no consolo do Espírito Santo. O temor edifica. Amém ou não? A minha pergunta a você é: estamos vivendo em reverência a Deus? Sua vida tem reverenciado a Deus? Sua vida tem de fato impactado outras vidas? E se consegue fazer uma leitura através dos nossos atos de que nós de fato conhecemos a Deus e o respeitamos? Porque uma igreja que teme ao Senhor e busca a orientação do Espírito vai crescer e vai crescer de uma forma saudável e sólida. Por isso a igreja de hoje, a IBEG hoje, deve priorizar sempre a pregação fiel da palavra, a busca da oração e da comunhão verdadeira para experimentar um crescimento espiritual e genuíno. A primeira palavra é temor. E a palavra temor vem desse primeiro pensamento, de que o crescimento da igreja vem através do temor a Deus e do consolo do Espírito Santo, porque o temor edifica, e que possamos viver em temor ao Senhor. Mas em segundo lugar, o crescimento da igreja vem não somente através do temor a Deus e do consolo do Espírito Santo, haja vista que o temor edifica, mas o crescimento da igreja, em segundo lugar, vem através da compaixão para com os necessitados, e compaixão que acolhe, compaixão que abraça, compaixão que não vira os olhos, mas compaixão que me motiva a ir ao encontro do necessitado. E nós vamos ver isso nos versículos 32 a 35. Veja o que diz nos versículos 32 a 35.
E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Não é interessante que no versículo 31 diz que quando a igreja andava em temor ao Senhor e no consolo do Espírito Santo, a igreja se multiplicava, ou seja, crescia. Agora nós vamos ver o finalzinho do versículo 35, dizendo que por essa manifestação de compaixão, onde Pedro, passando, não ignora a situação deplorável em que Enéas vivia há 8 anos, paralisado em uma cama. Pedro não deixa de socorrer, mas Pedro, movido por compaixão, vai ao encontro de Enéas. E veja que esse milagre da cura de Enéas tem como um resultado, no finalzinho do versículo 35, de que pessoas se converteram ao Senhor. É por isso que, em segundo lugar, o crescimento da igreja vem através da compaixão para com os necessitados, mas compaixão que acolhe. Quando a igreja se levanta e tem os seus olhos de compaixão voltados aos necessitados, nós vamos ver que o resultado de uma igreja compassiva é uma igreja que cresce, porque muitos se converterão, observando os atos de justiça e de compaixão do povo de Deus. A compaixão pelos necessitados era uma marca da igreja primitiva. A igreja que crescia em compaixão e demonstrava profunda compaixão, a ponto de que nós vimos no começo do estudo em Atos 2, que compartilhavam os seus bens uns para com os outros, com vistas ao quê? A socorrer as necessidades dos irmãos. Então a igreja primitiva tinha cuidado pelos pobres. Está lá em Atos 2, 44, 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. A igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, sempre se preocupou com os mais vulneráveis da sociedade. E a IBEG precisa também estender os seus olhos de compaixão para com os necessitados. Porque, amados irmãos, o crescimento da igreja vem não somente através de uma vida de temor a Deus e de consolo pelo Espírito Santo, porque o temor edifica, mas o crescimento da igreja também vem através da compaixão para com os necessitados, compaixão que acolhe e compaixão que faz com que aqueles que observam se convertam ao Senhor. Mas a igreja também não somente socorria os pobres, a igreja também socorria as viúvas e os órfãos. É o que nós observamos em Atos 6, 1 a 3, lembra? Quando o ministério diaconal foi instituído para que os diáconos estivessem com seus olhos voltados para as necessidades das viúvas. E a religião pura e verdadeira, já diz a palavra de Deus, está em socorrer as necessidades das viúvas e também ter os seus olhos voltados para os órfãos. Irmãos, mas a igreja também exercia compaixão para com os enfermos. Não foi um caso pontual aqui, esse encontro de Pedro com Enéas, mas era uma prática comum a compaixão da igreja para com os enfermos. Pedro encontra Enéas, um paralítico há 8 anos, e em nome de Jesus declara a sua cura. E é interessante que a cura de Enéas não foi um espetáculo circense. A cura de Enéas não foi em um culto convocado para esse fim,
Não precisou de fogos, de pirotecnia, não precisou de ser propagada, mas foi algo natural, como a ação do Espírito Santo. E sem malabarismos, aquele homem foi curado. E o resultado dessa cura foi que aqueles que presenciaram se converteram ao Senhor. Meus irmãos, hoje nós como igreja, a IBEG também deve buscar impactar vidas, não através de milagres sensacionalistas, mas por meio de um serviço genuíno, prestado também aos enfermos. A Bíblia nos diz como nós devemos agir, e é como nós fazemos. E se todos os domingos nos levantamos aqui em um tempo de intercessão, e se nas quartas-feiras também dobramos nossos joelhos para orar pelos enfermos, é porque nós cremos que o mesmo Deus que curava antigamente, ainda cura nos nossos dias. Você pode dizer amém ou não? E nós temos essa responsabilidade como igreja, de intercedermos pelos enfermos, de, em nome de Jesus Cristo, estarmos velando, orando, intercedendo por cada um daqueles que estão passando por enfermidades. De nós, como igreja, apoiarmos para que esses enfermos também, se não têm as condições de buscar aí um auxílio médico, a que nós, como igreja, também nos despertemos, auxiliemos e ajudemos nessas necessidades. Porque o crescimento da igreja, meus amados irmãos, não vem somente do temor a Deus e do consolo do Espírito. Sim, o temor edifica, mas o crescimento da igreja também vem através da compaixão que a igreja manifesta para com os necessitados. Compaixão que acolhe, amém ou não? Compaixão pelos necessitados, compaixão pelas viúvas, pelos órfãos, mas compaixão também para com os enfermos. Veja o que diz em Tiago 5, 13 a 16. Tiago 5, 13 a 16. Está alguém entre vós aflito? Tem alguém aflito aqui? Tiago está dizendo, está alguém entre vós aflito? Ore. Ore. Está alguém contente? Tem gente contente aqui? Amém? Cante louvores. Eu me rendo aos teus pés. Não cantamos aqui louvores? Você está contente ou não? E vamos cantar mais um louvor no final, com muita alegria. Porque se estamos contentes, temos que cantar louvores. Está alguém entre vós doente? Tem alguém doente aqui? Qual é a responsabilidade da igreja? Chame os presbíteros da igreja, chame a liderança da igreja, chame os líderes de ministérios da igreja. Não fica sofrendo sozinho. Tem gente que acha que a liderança, que pastor, que líderes tem bola de cristal. Tem gente que sofre sozinho. Tem gente que não manifesta, que não pede ajuda, orgulho, soberba. Acha que é fraqueza dizer, não orem por mim. Quantos não passam por dificuldades e a igreja não fica sabendo? Mas aqui está dizendo, está entre alguém doente no meio de vós, chama os presbíteros e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E essa unção de azeite, irmãos, a Bíblia fala muito sobre unção de azeite. Tem várias unções de azeite na Bíblia. Tinha unção sacerdotal, unção de consagração. Tinha unção também, o azeite, como um instrumento medicinal. Vocês se lembram quando aquele homem foi espancado à beira do caminho? E sacerdote e levita passaram de largo. Mas aí vem um bom samaritano e se curva àquele homem e o socorre. E a Bíblia diz que as feridas dele estavam ali, visíveis. E sabe o que fez o homem? Deitou sobre as feridas o quê? Azeite. Isaías nos diz, Senhor, deita sobre nossas feridas azeite. O azeite tinha essa intenção também medicinal. É como se estivesse dizendo aqui, olha, você está doente, chama os irmãos da igreja. Em nome de Jesus, não sofra sozinho. Se tem que tomar remédio, toma o remédio. E se precisar, a gente leva o remédio, a gente leva o azeite, a gente leva o que for necessário.
Mas na realidade não é unção, não é remédio que vai trazer a cura. Porque o que traz a cura é a oração da fé, que vai salvar o doente, amém ou não? Nós não desprezamos a medicina de jeito nenhum, mas a gente sabe que a última palavra sempre vem de quem? De Deus. Já teve alguém que foi desenganado aqui e que está vivo hoje para dizer: eis-me aqui, Senhor? Amém ou não? Estou vendo o meu irmão aqui. O irmão Joaquim nos enganou, né, irmão? O ano passado, lembra? Numa quarta-feira ele falou: fui desenganado, me falaram que eu não passo do fim do ano. Já está em abril aqui, ó. E já passou de 1º de abril, já passou até do dia da mentira. Quantos de nós, irmãos, talvez nem soubemos que passamos por situações adversas, onde a medicina diz é impossível, Deus diz tudo é possível ao que crê, amém ou não? E nós vamos, como igreja, continuar crendo no milagre, crendo que Cristo ainda hoje cura e levanta os enfermos. Mas aqui está dizendo que a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por isso confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? Agora tem gente sofrendo, e o texto é claro, por conta de não estar confessando os seus pecados ao Senhor. Irmãos, essa semana num pequeno vídeo eu disse: irmãos, a não confissão de pecados só traz prejuízo para a nossa vida. Primeiro grande prejuízo por não confessarmos os nossos pecados nominalmente ao Senhor é de que nossas orações passam a ser impedidas. Tem muita gente doente, sofrendo, porque está carregando pecados ocultos. Tem muita gente sofrendo e doente por conta dos seus pecados não confessados. Por conta do ódio que está aí dentro do coração, enraizado. E que eu disse que quando a gente não perdoa, e quando a gente de fato não tira a mágoa que está enraizada do nosso coração, a gente está bebendo veneno esperando que o outro morra. Você está se remoendo, olhando para o outro e falando: eu quero que ele morra. Quem vai morrer é você, não é o outro. Irmãos, a igreja que estende a mão ao necessitado reflete o amor de Cristo ao mundo, amém ou não? A igreja atual, e isso inclui a IBEG, deve continuar exercendo obras de misericórdia, ajudando os necessitados, apontando para Cristo como a solução última para a vida, pois a compaixão prática demonstra o poder do Evangelho e abre as portas para a fé. E essa igreja vai continuar intercedendo pelos enfermos, amém ou não? Conhece alguém que precisa da tua intercessão agora? Se lembra de alguém que está sofrendo com uma enfermidade? Está lembrando agora? Lembrou de alguém? Quem lembrou? Levanta a mão. Vamos orar por eles agora? Fecha seus olhos, vamos orar. Ore você aí, interceda por esses enfermos. Quem sabe é um familiar seu, quem sabe é um vizinho teu, quem sabe é você mesmo que está se remoendo e necessitando desse toque sarador do Senhor. Deus bendito, sobre tudo e sobre todos, nós estamos aqui na tua presença, Deus, intercedendo por nossos enfermos. Pai, estende a mão sobre aqueles que quem sabe estejam desenganados nesse momento. Deus, que a tua palavra, o teu poder e o teu Santo Espírito levante esses do leito de dor. Deus, nós só clamamos por cura destes, porque nós cremos que essa cura pode trazer a conversão de tantas outras pessoas. Sara, cura, transforma, Deus, mas sara também as enfermidades da alma que muitos carregam ainda aqui nesta noite. Se alguém precisa confessar as suas culpas a ti ou a alguém, que o faça em nome de Jesus, amém e amém. O crescimento da igreja vem através do temor a Deus e do consolo do Espírito Santo. Você pode dizer amém? O temor edifica, mas o crescimento da igreja também vem através da compaixão para com os necessitados, compaixão que acolhe. Em terceiro e último lugar, o crescimento da igreja vem através do serviço comunitário, porque o serviço testemunha. O que você faz é valor tremendo de testemunho.
Então a igreja também cresce quando a igreja serve. E a igreja não cruza os braços. E quando eu digo igreja, eu estou falando de você e de mim, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Veja o que diz do versículo 36 até o versículo 43. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Você vê que o resultado de todo e qualquer milagre é trazer o quê? Conversão, crescimento, aleluia. Não é simplesmente exibicionismo. Mas se você hoje ora ainda por um milagre na sua vida, o único resultado admissível e esperado é que através do milagre muitas almas venham a se converter ao Senhor. E é isso que ocorre. Ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Essa mulher, chamada de Tabita, chamada de Dorcas, foi uma discípula conhecida por suas obras, e o impacto de sua morte e subsequente ressurreição foi notório na comunidade cristã. Dorcas foi uma mulher que a Bíblia diz cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ela se dedicava a ajudar os necessitados, especialmente costurando as túnicas e os vestidos para as viúvas. Essa mulher que nunca propagou, nunca levantou uma placa, nunca postava nas suas redes sociais o que ela estava fazendo, até porque você vai dizer, pastor, não tinha rede social naquela época. Mas eu estou dizendo que ela não publicava isso. Ela não fazia para se aparecer. Mas quando ela morre, todos reconhecem o valor que aquela mulher tinha. Será que quando chegar o seu dia, o meu dia, reconhecerão alguma virtude em nossas vidas? Ou será que se nós morrermos amanhã, não teremos nada do que ser lembrado sobre nós? Irmãos, quando Dorcas morre, quando ela adoece e morre, a comunidade cristã local ficou profundamente abalada. As viúvas, em particular, choravam, mostravam as roupas que ela havia feito, indicando o quanto ela era amada e o vazio que a sua morte estava deixando. A morte de Dorcas revelou a força dos laços na comunidade cristã primitiva através do serviço comunitário. A sua ausência destacou o quanto ela era essencial, não apenas por suas ações práticas, mas pelo amor e cuidado que ela demonstrava. E quando Deus, por sua graça e misericórdia, permite que Pedro a ressuscite, a alegria foi o que imperou naquele local. A alegria foi o que moveu os corações de todos aqueles que haviam sido abençoados por Dorcas, por ver que Deus havia reconhecido cada um de seus serviços comunitários oferecidos aos crentes ali daquela região. A morte e a ressurreição de Dorcas fortaleceu a fé da comunidade e serviu como um testemunho
para a expansão do Evangelho. Eu não quero olhar para o milagre da ressurreição de Dorcas, mas eu quero olhar para o fato do que eu disse para vocês, de que o crescimento da igreja vem também através do serviço comunitário, porque o serviço é o que testemunha. Essa igreja tem dado oportunidades 1000 a que você possa servir. Essa igreja tem dado oportunidades para que Dorcas se levantem, a que mais Tabitas se levantem, a que você possa, através do seu serviço comunitário. Olha, veja que Tabita não era uma boa ensinadora, ela não era uma pregadora, Tabita não era alguém influente por seus discursos e por seus ensinos, mas era uma pessoa que ficou marcada por suas ações colaborativas, por seu serviço prestado à comunidade. Você não precisa saber pregar, você não precisa saber ensinar, mas você pode, através de suas mãos e de sua presteza, oferecer um serviço comunitário, e as tuas obras falarão da mesma forma como as palavras falam. Tem você servido? Tem você se disposto a servir? E está aqui essa igreja, abre as portas todos os sábados para receber as 50 crianças da comunidade. E é tão bom quando vem mulheres aqui que procuram a irmã Neuza, a Tainara e a Tainá, que são as coordenadoras do projeto nesse ano, para dizer: eu gostaria de servir. E se dispõe a servir, seja na cozinha. Irmãos, precisamos de pessoas aqui só para montar e desmontar as mesas. Estamos precisando de pessoas que se disponham a um serviço comunitário, de arrastar esses bancos no sábado de manhã, para proporcionar que o esporte, o judô, possa ser praticado com as crianças. Estamos precisando de gente aqui que se disponha e diga: eis-me aqui, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu estou aqui para servir. Dorcas, Tabita, servia. E quando ela morreu, tudo veio à tona, o valor que ela tinha. Ah, meu amado irmão, que quando chegar a nossa hora, que ao findar o labor da nossa vida, as nossas obras também falem por intermédio de nós. Amém ou não? Tem você servido ao Senhor? Devemos viver uma fé prática que impacte os outros, e a nossa fé deve ser expressa em atos de bondade no dia a dia. Seja bondoso no teu trabalho, seja bondoso com o teu vizinho, expresse gratidão, sorriso no rosto, presteza, porque o nosso serviço fala, e a igreja se multiplica quando a igreja serve. Devemos também tornar a igreja uma comunidade que esteja pautada e baseada nesse cuidado mútuo. Dorcas era um pilar de apoio na comunidade. Nós estamos investindo também nas nossas vidas em relacionamentos. A gente tem investido em relacionamentos, seja na nossa redondeza, na nossa vizinhança. Em um mundo individualista, Dorcas nos lembra da importância de sermos presentes e solidários. O exemplo de Dorcas nos ensina que uma vida de serviço, humilde e amoroso, pode ter um impacto duradouro. Eu vou deixar para vocês uma frase que diz: o serviço cristão genuíno é uma das formas mais poderosas de pregação do Evangelho. Eu vou repetir mais uma vez: o serviço cristão genuíno é uma das formas mais poderosas de pregação do Evangelho. Em Mateus 5,16, as palavras de Jesus para ti e para mim são: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu encerro esse terceiro ponto repetindo mais uma vez, de que o crescimento da igreja vem através do serviço comunitário, porque o serviço também testemunha. Irmãos, o que será desse bairro do Boa Vista? O que seria uma suposição do bairro aqui no Boa Vista, se um dia as portas dessa igreja fossem fechadas? Se a IBEG terminasse,
qual seria o impacto aqui para a nossa comunidade? Se não houvesse nenhum impacto positivo, é sinal que estamos falhando. E falhando no nosso serviço comunitário. Eu concluo dizendo que hoje vimos que a igreja primitiva experimentou, após a conversão de Saulo, imediatamente após a conversão de Saulo, um período de paz e crescimento. E talvez você imagine, a paz veio porque agora Saulo havia se convertido. Não. Na realidade, essa paz e esse crescimento vieram por 3 ingredientes. E eu repito mais uma vez os 3 ingredientes: temor, compaixão e serviço. Temor, compaixão e serviço. Os eventos que nós vimos aqui no finalzinho do capítulo 9, dos versículos 31 a 43, ilustram como a igreja se expandiu através do temor do Senhor e da ação do consolo do Espírito Santo, do exercício prático de compaixão e pelo testemunho através do serviço cristão. Vimos que o crescimento da igreja vem através do temor a Deus e do consolo do Espírito Santo, porque o temor edifica. Mas vimos também que o crescimento da igreja vem através da compaixão para com os necessitados, porque a compaixão acolhe. Mas vimos que o crescimento também veio através do serviço comunitário, porque o serviço também testemunha. Esses 3 elementos são fundamentais para o crescimento saudável da igreja e para o avanço do reino de Deus nos dias de hoje. Eu deixo aqui para você 3 perguntas no término dessa mensagem. Como podemos cultivar mais o temor do Senhor em nossa igreja? Como que a gente pode cultivar, motivar e desafiar a que os crentes de fato vivam mais uma vida de temor a Deus? Isso significa respeito, reverência, obediência aos seus mandamentos. A segunda pergunta é: de que maneira prática nós podemos demonstrar compaixão pelos necessitados? Essa semana você vai ter oportunidade. Alguém talvez vai bater a sua porta. Alguém talvez vai te ligar. De que forma prática você vai exercer compaixão por esse necessitado? E por último, como podemos incentivar o serviço cristão dentro da nossa IBEG? Eu já te incentivo. Quer servir? Tem espaço para você servir. Porque saiba que crente que não serve, não serve. Crente que não está disposto a servir, não serve. Que a IBEG siga o exemplo da igreja primitiva e continue sendo um instrumento de Deus para a salvação e para a edificação de muitos. Feche os seus olhos.